Hoje eu tenho a honra de trazer para vocês a fisioterapeuta, a doutora Flávia Abreu. Ela vai conversar conosco sobre fisioterapia. Flávia, por favor, fala pra gente o que é fisioterapia. Olá, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui com você, Robson. Que maravilha! Muito legal. Fisioterapia é uma ciência da área de saúde, que nós trabalhamos com os movimentos, funcionais, e a gente trabalha avaliando, prevenindo e reabilitando o indivíduo como um todo, que tem problemas cinético-funcionais que muitas vezes são decorrentes de lesões ou genético, ter nascido com algum problema, ou a partir de algum momento, depois de uma doença, aparece alguma situação que precisa de uma reabilitação. Então foi aí que surgiu a fisioterapia, Essa ciência voltada antigamente para a reabilitação, e hoje a gente sabe que abrange tanto a prevenção, como muitas vezes a reabilitação e, mais do que isso, a qualidade de vida de todas as pessoas. Mas me fala um pouco, pode ser que seja um entendimento que eu não tenho total esclarecimento. Inicialmente ela seria mais voltada para a parte óssea e muscular, mas hoje a fisioterapia ela é muito maior, Ela é uma ciência que ela cresceu, ela se expandiu. Então, antigamente a gente poderia falar que ela surgiu dessa forma, Então, a história da fisioterapia nos conta isso. Que eram os tratamentos que vinham muitas vezes por causa da reabilitação depois das guerras, Então tinha que reabilitar pessoas que voltavam mutiladas, com dores, com problemas ortopédicos. E hoje a gente vê que ela abrange todas as áreas. O fisioterapeuta hoje está na área ortopédica, está na área cardíaca, ele está na área geriátrica, ele está na área pediátrica e nas prevenções de todas as doenças. Então, assim, é fantástico, é uma ciência fantástica e eu sou muito apaixonada pela minha profissão. Que maravilha! Eu queria agora que você explicasse um pouco mais para a nossa audiência, que são basicamente estudantes do ensino médio, ou mesmo os estudantes universitários que tiveram uma certa dificuldade na escolha profissional. Fala pra gente como é que foi o teu processo de escolha, de seleção. Como é que você chegou na fisioterapia? Então, isso para mim é muito importante dizer, porque a minha família, desde pequena eu cresci pensando que eu ia ser aqueles sonhos de criança. Vou ser bombeira, vou ser artista, Mas aí no final eu cheguei no momento para fazer o vestibular e eu não sabia o que eu queria fazer, Então eu me vi numa situação que eu precisava fazer um vestibular e eu não sabia qual. O meu primeiro vestibular foi de pedagogia. Uau! Eu sabia que eu queria ser professora. Eu passei nesse vestibular de pedagogia, eu fiz durante um tempo pedagogia, mas ainda não era a minha vontade final. Eu tinha uma vontade dentro de mim de ser outra coisa que eu ainda não sabia. Beleza, as coisas foram desenvolvendo na vida. Eu passei num concurso dentro de uma prefeitura na minha cidade, que eu sou de Barbacena, Minas Gerais. Que maravilha, tudo de bom. E aí, nessa situação, o que aconteceu? Eu passei nesse concurso, eu trabalhava com o Programa Saúde da Família, E no Programa Saúde da Família, foi lá que eu comecei a ver que a importância do médico, do enfermeiro, do psicólogo e do fisioterapeuta. Então, quando eu vi uma fisioterapeuta trabalhando no Programa Saúde da Família, e eu vi ela reabilitando um paciente, ele estava acamado, esse paciente saiu da cama, depois ele foi para uma cadeira de rodas e depois ele começou a andar, eu falei, é isso que eu quero fazer. Uau, que maravilha! E aí surgiu essa vontade e eu abandonei a pedagogia e saí por aí fazendo vestibular para fisioterapia. E foi uma paixão que até hoje eu posso dizer que a gente fala que depois de muito tempo se torna amor, Claro. Eu sou extremamente agradecida por tudo que a fisioterapia trouxe para minha vida. E eu sou uma testemunha. Ela, minha fisioterapeuta, já me consertou várias vezes a coluna e o músculo. Todo e qualquer problema que eu tenho físico, eu recorro a ela e ela tem métodos fantásticos. Além de uma excelente fisioterapeuta, ela também é uma terapeuta holística, porque ela trata a gente como um todo. Na verdade, ela trata da nossa alma. E tratando da alma, eu queria que você falasse um pouquinho da tua conjunção do lado pedagógico, do lado professoral, digamos assim, com o teu lado fisioterapêutico, porque você hoje é uma professora universitária. Fala um pouquinho dessa paixão do ensino. Então, você viu que veio os dois vestibulares, vieram dessa base. Claro. Então,
foi a pedagogia. Então eu gostava muito, mas ainda não era o que eu queria mais. Então eu gostava de lecionar. E aí eu comecei a perceber que eu podia fazer isso depois que eu me formei, né? Então logo que eu me formei, eu fui fazer uma pós-graduação. Nessa pós-graduação, que foi uma pós-graduação voltada para a área, que é a minha área que eu atuo hoje, de geriatria e gerontologia, eu vi que eu podia passar esse conhecimento todo que eu tinha, e não só conhecimento, a vontade que eu queria mesmo, de poder levar o bem e fazer o bem para outras pessoas, em forma de conteúdo e, por que não, em sala de aula, né? E aí eu comecei a trabalhar, de certa forma, numa universidade lá em Minas, referência na área, e a partir daí eu nunca mais parei. Eu só tive um período pequeno que eu me ausentei, mas a vontade sempre estava intrínseca, que eu tinha que voltar a lecionar. E para mim, lecionar tem que ser na área de fisioterapia. Nossa, que maravilha! Fala um pouquinho pra gente como é que você concilia a sua vida pessoal, sua vida profissional no consultório e a sua vida estudantil, acadêmica, tanto aula. É uma loucura, né? Isso é um pouco difícil, né? Mas se a gente quer alguma coisa na vida, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que dar muito duro. Muitas vezes não é isso que é passado para os nossos alunos e estudantes. Às vezes as pessoas acham que existe facilidade no mercado de trabalho, que vai sair logo de cara e começar a trabalhar e ter uma boa remuneração, mas não, a gente precisa de lutar sempre, todos os dias, buscar reconhecimento profissional, também estudando cada vez mais. Então, o profissional que está atuante, ele tem que estar buscando sempre um aperfeiçoamento, né? Então, ele tem que estar fazendo cursos, mais pós-graduações, mestrados, entrar em doutorado, porque senão ele vai desatualizando e ele não fica pronto para o mercado que está tão rápido hoje em dia, né? Então hoje com a internet, com as mídias, a gente vê que a gente consegue chegar no estudante que está lá no interiorzão, que não tem acesso, mas que ele tem uma vontade de fazer uma determinada especialidade e aí sim ele se formar, né? Então por isso que a gente tem que estar sempre atento a todas essas mídias que hoje em dia nós temos e a parte que a gente vê de conhecimento pessoal de cada um. Me fala um pouquinho da especialização. Qual que é a necessidade da especialização? Eu sei que você tem várias especializações e uma delas eu particularmente gosto muito, que é o método Busquet, que foi o que você utilizou em mim, que me curou de todas as minhas dores. Fala um pouquinho da necessidade da especialização, das pessoas se diferenciarem do efeito rebanho. Em vez de ser um rebanho com milhares de animais, por que não ser você o indivíduo que vai dar a sua contribuição ao universo? Então, isso é muito importante na hora que a gente fala, não de separar ou de... Eu não gosto da palavra especialização, né? Eu sou especialista em... Porque aí você foca só por um lado. Por isso que na hora que você me falou que eu atendo o paciente como um todo, apesar de eu ter especialidades, o meu paciente ele é visto como um todo. Esse tipo de método que você fez comigo, né, que foi o método Busquet, ele é global. Então ele vê o indivíduo como um todo, avalia o paciente como um todo e a gente acha a causa daquele problema e aí a gente trata, né? Mas tem outras especialidades. Uma das especialidades agora, uma das mais atuais, que foi aprovado pelo nosso conselho, né, tanto o COFITO e também o CREFITO, é a especialidade de gerontologia, né? Então, eu posso dizer que agora na fisioterapia já existe essa especialidade. Outra especialidade que eu também atuo, como você sabe, é a acupuntura, né? Então, a gente vê que a gente precisa ter vários tipos de atendimentos para a gente poder levar o paciente a ter uma melhora da dor e, quem sabe, né, a cura. Maravilha, né? Que lindo. E agora, para a gente finalizar essa entrevista, o que é que você poderia falar para os estudantes do ensino médio, os pré-vestibulandos, que ainda estão em dúvida se eles seguem a fisioterapia ou não? Qual seria o diferencial da carreira do fisioterapeuta para que as pessoas pudessem fazer uma escolha mais assertiva? Bom, na área de fisioterapia, né, a pessoa tem que gostar de trabalhar na área de saúde, inicialmente, né, então, porque vai vivenciar no laboratório de anatomia, de neuroanatomia, vai trabalhar com o corpo humano, então a pessoa tem que ter aquele dom já para a área de saúde. Necessariamente, isso também pode ser cultivado durante a faculdade, né?
E o que eu vejo é que a fisioterapia é uma das ciências muito bonita, né? Muito bonitas, porque ela pode levar muitas vezes um paciente, igual eu tinha explicado, que é cadeirante, a poder andar novamente. Uma pessoa que sofreu um acidente a poder se movimentar de certa forma melhor. Uma pessoa que está passando por problemas cardíacos, deixar de ter doenças específicas, né? E ter saúde novamente. Então a fisioterapia, eu falo muito da prevenção, eu falo muito da saúde em fisioterapia, mas a base nossa é a reabilitação. E saber que a gente melhora um paciente, uma pessoa, isso dá pra gente uma satisfação muito grande, principalmente na hora que a gente observa que hoje em dia é uma especialidade que a gente pode falar na área de saúde, que estamos criando um mercado de trabalho diferenciado. A fisioterapia cresceu como profissão, na minha época não era assim, a gente teve que passar muito aperto, a gente teve que ter trabalhos muito maiores que hoje em dia, e o mercado está amplo, é o que você falou, nós podemos atender em várias áreas. Então, se um fisioterapeuta hoje se formar e quiser trabalhar com a parte bucal, a TM, com pediatria, áreas que nunca a gente falava, hoje pode. Então, é uma especialidade maravilhosa. Eu só realmente tenho que falar bem da minha área e aconselho todos vocês que estão agora sem saber, né, o que vai fazer, qual vai ser a especialidade que vocês vão seguir, qual o vestibular que vocês vão prestar. Procure uma universidade que de repente vocês conheçam um pouco mais da nossa profissão, né? Façam lá passeiem lá por um dia, conheçam os laboratórios, vejam o que é feito, né? O que a gente faz. Ou se não, tente ir numa clínica ou num consultório que tenha um profissional especializado para você saber um pouquinho mais, porque o meu amor e a minha vontade de fazer a fisioterapia foi a partir do momento que eu vi um profissional atuando e eu vi o sucesso desse profissional ao reabilitar uma paciente. Nossa, que maravilha! Então é isso. Se você está na dúvida, assiste essa entrevista, busca mais informações e faz a sua escolha mais assertiva possível. E eu te vejo no próximo vídeo. Vem comigo!